falar aí sobre o processo de separação de misturas. Galera, todos estão me ouvindo aí? Beleza, então bora lá. Bora lá falar sobre esses processos aí. Mas antes, bora dar uma relembrada, né? O que é uma substância pura, o que é uma mistura. Lembrando que tudo isso nós já vimos. Mas bora dar uma reforçada aí. Galera, o que é uma substância pura para vocês? Bora lembrar aí. Vai lá, Lucas, Cleide, Flávio, Beatriz. O que é uma substância? Isso, meu querido, perfeito. É aquele sistema onde eu só vou ter um tipo de molécula. Tá? Aí eu classifico como substância pura. Mas a água que nós tomamos, água torneiral, água mineral, como muitos chamam, lembrando que toda água é mineral, ela é constituída por sais minerais, por impurezas, né, micro-organismos. Por isso que ela não é classificada como uma substância pura. Ela é uma mistura, mistura homogênea, né? Então, olha lá. Então, só aceitar aqui, pessoal. Aceitar o João aqui. Então, a substância pura é aquela que apresenta a mesma composição, apenas um tipo de molécula, né? Apresenta composição química e física constantes. Agora, a substância pura, ela se subdivide em substância simples e substância composta. Galera, substância simples é aquela formada por apenas um elemento químico. Por exemplo, hidrogênio, gás hidrogênio, formado só por átomo de hidrogênio. Gás oxigênio, formado só por átomo de oxigênio. Ozônio, formado só por oxigênio. E nitrogênio, só formado por nitrogênio. Tá? Então aí eu tenho uma substância pura simples. Agora, quando a substância ela é formada por dois ou mais tipos de átomos diferentes, aí eu classifico ela como uma substância pura composta. Por exemplo, H2O, CO2, NO2, H2SO4. Então, olha só, todos esses exemplos aqui são exemplos de substâncias puras compostas. Por quê? Porque estão sendo formados por mais de um elemento químico. Tá? Tranquilão isso daí, né? O que é importante tu saber para fazer tua prova? Além disso, as substâncias puras, galera, elas jamais, em hipótese alguma, elas não podem ser decompostas. Tá? Como assim, professor? Eu não posso pegar uma substância simples, por exemplo, o oxigênio, e separar os dois átomos de oxigênio. Não, eu não posso fazer isso. Agora, uma substância pura composta, sim. Por exemplo, eu posso pegar água e separar o hidrogênio do oxigênio através de uma eletrólise, tá? Uma reação de decomposição. Então, a composta pode ser decomposta, a simples não. Beleza? Alotropia. Meus queridos, quem lembra aí o que é alotropia? Muito bem, meu querido, muito bem, Flávio. É isso aí, galera. É quando eu tenho um elemento químico e esse elemento químico ele forma substâncias simples, diferentes. Olha, presta atenção, não vacila na hora da tua prova. Então só é válido para substâncias simples. Substâncias compostas, eu não tenho o fenômeno da alotropia. Tá? Todos aqueles elementos, aqueles átomos que sofrem alotropia, eu chamo eles de alótropos, tá? Ou série alotrópica. Pode vir também uma questão aí na prova de vocês. Então, galera, substâncias simples, diferentes, formadas pelo mesmo elemento. Então, olha só aí, ó. Nós temos exemplo de enxofre. Aqui nós temos o enxofre rômbico. Ah, olha o cristalzinho dele aqui. É diferente do enxofre monoclínico. A diferença está no arranjo, na estrutura dos átomos que compõem aí o cristal. Ah, então eles se diferem um do outro aí. O outro aí é o fósforo branco e o fósforo vermelho. Ah, olha a estrutura do fósforo branco aqui. Uma estrutura tetraédrica.
né? Enquanto o fósforo vermelho, eu tenho vários átomos de fósforo ligados entre si, formando uma cadeia. Então, o que diferencia, além da cor e além da inflamabilidade deles, é do jeito que eles estão rearranjados entre si, tá? Os átomos. No caso do carbono, olha as variedades alotrópicas do carbono aí, ó. Eu tenho o carbono diamante, a estrutura aqui toda bagunçada, né? O grafite, na forma hexagonal. Os fullerenos, fullereno 60, por que 60, professor? Porque eu tenho 60 átomos de carbono, tá? No mínimo. Posso ter mais. Por exemplo, fullereno 70. Parece uma bola, né? Por isso que é chamada de buckball. Tá? E aqui o nanotubo. Aparece um tubo, como eu tinha falado para vocês na aula, em sala de aula. Ó, parece um tubo mesmo constituído por carbono, em forma hexagonal. Por que em forma hexagonal, professor? Porque cada estrutura dessa daqui, olha, tem 6 átomos de carbono. Beleza? Os famosos nanotubos de carbono. Então, essas daí são as variedades alotrópicas do carbono. Galera, deixa eu só aceitar aqui. Beleza. Agora eu te pergunto, o que é uma mistura? Isso aí, Lucas, muito bem, perfeito. É a junção, tá? É quando eu misturo uma substância com outra. Aí eu vou ter uma mistura, tá? Então, olha só. Existem misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Quem lembra o que é uma mistura homogênea, que eu também posso chamar de soluções? Beleza. Perfeito. É aquela que apresenta uma única fase. Se eu colocar um pouquinho de açúcar na água e todo o açúcar se dissolve, eu não vou conseguir enxergar o açúcar na água. Só se sobrar uma parte sólida no fundo do recipiente, no fundo do copo. Aí sim eu consigo diferenciar. Mas se o açúcar todo se dissolver, vai formar uma mistura que eu chamo de homogênea, uma solução. Tá? Aquela que apresenta um único aspecto, ou seja, uma única fase. Perfeito, água e sal, o nosso ar atmosférico, que é uma mistura de gases. Galera, só para lembrar, toda mistura gasosa é uma solução, é uma mistura homogênea. Tu nunca vai ter mistura de gases formando uma mistura heterogênea. Então, toda mistura gasosa é homogênea. Então, olha só, fase é a porção uniforme, né? Em composição química e fase de agregação. Componente nada mais é do que a substância que compõe o sistema, né? Substância que é adicionada à mistura. Mistura heterogênea é aquela que apresenta duas ou mais fases. Por exemplo, a água e o óleo não se misturam devido às diferenças de polaridade, né? A água é polar e o óleo é apolar. A água e a gasolina. A gasolina é um hidrocarboneto derivado do petróleo. Tá? Então, os hidrocarbonetos todos são apolares, por isso que eles não se misturam com a água, formando aí misturas heterogêneas, tá? De duas fases. Eu tenho mistura de mais fases. Tá? Então, olha só, galera, exemplos de misturas homogêneas aí, ó. O ouro, né? Essa barra de ouro, a água aí. Nós temos também uma engrenagem, tá? Que nada mais é do que uma mistura de metais, tá? Para dar bastante resistência. E aqui alguns exemplos de misturas heterogêneas, ó. A água e o óleo, a água na fase líquida e a água na fase sólida, o gelo. Ei, te liga só, aqui tu tens uma mistura heterogênea. Enquanto a água permanecer na fase sólida, tu vai conseguir visualizar uma fase. E a água líquida, outra fase. Então tem duas fases aí. Mas a partir do momento que o gelo derrete, a água funde, tá? Aí sim, eu vou passar a ter somente uma fase, uma solução. Aqui, ó, água e areia, uma fase. O granito, bebê, te liga só na parada. O granito, ele apresenta três fases visíveis, né? Ele é formado por três minerais: o quartzo, a mica e o feldspato. Tá? Então, olha, a gente pode perceber uma parte bem escurinha, uma parte meio acinzentada
e uma parte meio branca. Tá? Acinzentada não, meio marrom, e outra parte branca, meio acinzentada. Tá? Que são os 3 minerais que compõem o granito. Galera, falei para vocês sobre os tipos de misturas, as misturas eutéticas e as misturas azeotrópicas. Galera, quem lembra o que é uma mistura eutética? Mistura eutética. Isso, difusão é constante e o ponto de ebulição varia. Deixa eu só aceitar aqui o Enzo. Então olha só, galera, uma mistura eutética, geralmente as misturas eutéticas elas são sólidas, tá? E homogêneas. Um exemplo aí é a solda, que é constituída por 37% de chumbo e 63% de estânio, tá? A característica dela, o ponto de fusão é constante e o ponto de ebulição é variável. As azeotrópicas, professor, elas são líquidas e homogêneas. Então as duas são misturas homogêneas, tá? Um exemplo, o álcool hidratado, que é formado por o álcool 96 no caso, né? Formado por 96% de álcool e 4% de água. Tá? Ou seja, em 100 mililitros eu tenho 96 mililitros de álcool, etanol, e 4 mililitros de água. Isso é o significado do grau, que a gente vê lá numa garrafinha de álcool. Ah, álcool 76, professor. Quer dizer que a cada 100 mililitros da solução, eu tenho 70 mililitros de álcool para 30 mililitros de água. Tá? Então olha só como é importante aí a gente poder saber para poder ver na prática. Ah, a gente olha lá, álcool 70. Mas por que 70? Tá? Então, galera, a característica principal das misturas azeotrópicas é que o ponto de ebulição é constante e o de fusão é variável. Olha lá, mistura eutética, mistura azeotrópica. E uma mistura comum, professor, que não seja azeotrópica nem eutética, eu tenho os dois pontos aí, tanto de fusão e ebulição, variando. Tá? Não te esquece, ponto de fusão é a temperatura onde vai passar da fase sólida para a fase líquida. Ponto de ebulição é a temperatura onde vai passar da fase líquida para a fase gasosa. Galera, não vacila na hora da tua prova. No ponto de fusão, pode cair uma questão na tua prova assim, qual é a fase que existe no ponto de fusão? Aí ele pode colocar assim, sólida. Ou então ele pode colocar líquida. Galera, no ponto de fusão, exatamente no ponto, coexistem duas fases, sólido e líquido. Tá? No ponto de ebulição, líquido e vapor. Agora, se ele disser assim, abaixo do ponto de fusão, aí sim, somente sólido. Entre o ponto de fusão e ebulição, líquido. Acima do ponto de ebulição, somente o estado de vapor, gasoso. Tá? Então, olha lá, daí é o gráfico de uma mistura comum. Qual a diferença, professor, de uma substância pura para uma mistura? Galera, deixa eu só aceitar mais o Andrei. Então, olha só. As substâncias puras, elas apresentam uma composição invariável, não varia. Eu consigo ver somente uma fase. Enquanto uma mistura, eu consigo ver mais de uma fase. Então, ela possui composição variável. Tá? As substâncias puras, galera, eu posso representar elas por fórmulas químicas. Por exemplo, ácido sulfúrico, H2SO4. Água, H2O. Agora, uma mistura, eu não consigo representar por fórmulas. Haja vista que eu tenho ali mais de uma substância. Tá? Pessoal, e as substâncias puras? Elas apresentam propriedades físicas bem definidas. Tá? Ponto de fusão constante, ponto de ebulição constante. Já as misturas, nós vimos que elas apresentam propriedades físicas variáveis. Tá? Por exemplo, densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição. Galera, as substâncias puras elas são formadas por fenômenos químicos. Tá? As compostas, no caso, formadas por reações químicas. Enquanto as misturas elas são formadas por fenômenos físicos. Por exemplo, mudança de estado físico. Eu posso pegar a água da fase sólida e mudar para a fase líquida. Tá? Lembrando que eu tenho ali uma mistura, tenho água e sais minerais, né?
micro-organismos. As substâncias puras, galera, elas não podem ser separadas por processos físicos. Tá? Não podem ser separadas. Mas o senhor falou que uma substância pura não pode ser separada. Ei, eu falei que as substâncias puras simples, elas não podem ser decompostas. As substâncias puras compostas, sim, elas podem sim ser separadas, os elementos. As misturas, professor, elas podem ser separadas por processos físicos? Pode. A água e a areia, eu posso separar por decantação. Tá? O suco de uva do vinho, do álcool no vinho, eu posso separar por destilação fracionada. É isso que a gente vai ver já já. Galera, tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Flávio, Lucas, tranquilão isso daqui? Beleza, já já a gente vai detonar em exercício. Galera, agora bora falar aqui sobre a separação das fases. Agora bora entrar em separação de misturas. Primeiro a gente vai tratar sobre as misturas heterogêneas. Lembra lá, é aquela que apresenta mais de uma fase, 2 ou mais fases. Então olha lá, as misturas sólido-sólido. Aqui ó, nós temos exemplo a catação. Tá? Quando vou catar feijão lá, tirar aqueles grãos de milho, né? Às vezes vem barata lá dentro. Então eu vou catar sólidos que apresentam composição diferente. Deixa eu só aceitar aqui a Lunara. Então eu vou catar sólidos ali que tem composição variável. Tá? Então eu vou utilizar um processo mecânico, que é chamado de catação. Tá? Olha aí, ó. Catando o piolho, um macaquinho catando o piolho do outro. Também é um processo de catação. Está separando o sólido, que é o piolho, do cabelo, que também é sólido. Tá? Uma questão que já caiu em provas de vestibulares foi a respeito da seleção de lixo, galera. Tá? A separação do lixo em papel, metal, vidro, plástico, também é um processo chamado de catação. Tá? Porque é um processo mecânico aquilo ali. Beleza? Então não vacila. Catação de lixo. Opa, beleza, é um processo chamado de catação. Ventilação. A ventilação, o nome já diz, ela utiliza o vento para poder separar. No caso aí, por exemplo, um arroz que ele é colocado no sol para secar e pilado no pilão. Aí, para separar a casca do grão de arroz, é colocado numa bacia, numa peneira, joga para cima, o vento leva a casca por ser menos densa. Tá? Então, esse processo é conhecido como ventilação. Levigação, galera, eles utilizam muito em mineradoras, tá? Onde eles utilizam esse equipamento aqui chamado de bateia. Tá? Esse equipamento aqui, eles colocam o ouro que eles encontraram, juntamente com areia, barro, e levam para o rio. Aí a corrente de água leva as impurezas, no caso areia e tal, tudo que for menos denso, a água leva, deixando somente o ouro. Tá? Restando um pouquinho de impureza ali ainda. Então esse processo é chamado de levigação. Outro, separação magnética. Separação magnética é utilizado um ímã. Um ímã justamente para atrair alguns metais que têm propriedades ferromagnéticas. Tá? Por exemplo, lá eu posso separar o enxofre da palha de aço, né? Palha de aço misturado com areia. Posso pegar um ímã, vai atrair lá, no caso, a palha de aço, que é feita de ferro. Tá? Então eu utilizo o ímã. Falou em separação magnética, lembra de ímã. Caiu questões de vestibulares falando sobre nanoímãs. Tá? Peneiração, professor. Eu utilizo uma peneira. Eu também posso chamar de tamização, que é a utilização de um tamiz, tá? Que é um equipamento parecido com uma peneira. Eu utilizo para separar sólidos que têm diferentes granulações. Tá? Por exemplo, separar a areia do pedregulho. A areia, é óbvio que ela é mais fina. Os grânulos são menores. O pedregulho, muito maior, né? Então eu utilizo aí para separar sólidos que têm diferentes granulações. Meus queridos, tranquilo, separação sólido-sólido, beleza? Selado, ainda continua. Bora falar sobre flotação. Galera, a flotação eu utilizo para separar sólidos que têm diferentes densidades. Tá? Por exemplo, a serragem da areia. A serragem é óbvio que ela é menos densa que a areia. Então, como é que eu utilizo aí, pessoal, a flotação? Nesse caso, eu utilizo um líquido
que apresente densidade intermediária. Para separar a serragem da areia, eu utilizo a água. A água ela possui densidade intermediária entre a serragem e a areia. Quando eu misturo a água com a serragem e a areia, a serragem, por ser menos densa, ela vai ficar sobrenadando. Enquanto a areia, por ser mais densa, ela vai se sedimentar no fundo do recipiente. Então, eu utilizo o processo chamado de flotação. Então, eu utilizo um líquido que apresenta a densidade intermediária. Beleza. Dissolução fracionada. Galera, a dissolução fracionada, eu também utilizo um líquido para separar os dois sólidos. Só que um desses sólidos, ele tem que ser solúvel no líquido. Por exemplo, eu vou separar o sal da areia. Eu sei que o sal ele se dissolve em água, a areia não. Então, se eu colocar água aí nessa mistura e agitá-la, o sal ele vai se dissolver e a areia ela vai, com o passar do tempo, se eu deixar em repouso, ela vai se sedimentar no fundo do recipiente. Aí pronto, eu posso utilizar um processo aí, olha, de filtração. Olha a filtraçãozinha aí. Passo essa mistura para cá, o papel filtro vai reter a areia e a mistura da água com sal vai passar, vai ficar aqui no Erlenmeyer. Tá? Pessoal, e para separar o sal da água, eu utilizo aqui a ebulição. Levo ao fogo, aqueço. Quando atingir a temperatura de ebulição da água, a água evapora. Tá? Aí restando somente o sal. E apresenta ponto de ebulição em torno de 800 e poucos graus Celsius. A da água em torno de 100. Então esse processo chama de dissolução fracionada. Eu utilizo um líquido para dissolver um dos sólidos. Galera, agora se os dois sólidos forem solúveis, eu não posso utilizar a dissolução fracionada. Somente se um dos sólidos for solúvel e o outro não. Fusão fracionada. Aí nesse caso aqui, eu utilizo o aquecimento. Eu tenho uma mistura onde os dois sólidos, eu tenho um que apresenta o ponto de fusão menor que o outro. Por exemplo, enxofre e areia. O enxofre ele vai apresentar menor ponto de fusão do que a areia. Então eu aqueço essa mistura. Quando atingir o ponto de fusão do enxofre, o enxofre vai passar para a fase líquida, ele vai fundir. E a areia vai continuar na fase sólida. Aí sim eu posso separar por decantação. Né? Escoar o enxofre líquido e deixar somente a areia sólida lá. Então esse processo é chamado de fusão fracionada. Não te esquece, não vacila. Eu utilizo o aquecimento para separar os dois sólidos. Lembrando que um tem que ter o ponto de fusão menor que o outro. Perfeito. O outro processo de separação de sólido-sólido é a sublimação. Lembra lá que a sublimação é uma mudança de fase de agregação da fase sólida para a fase gasosa. Tá? Por exemplo, aí, ó, eu tenho o iodo e areia. Nesse caso, eu também utilizo o aquecimento. Tá? Porém, o sólido ele não vai passar para a fase líquida, ele não funde, ele passa direto para a fase gasosa. O iodo, galera, por apresentar o ponto de sublimação, nesse caso eu vou chamar de ponto de sublimação, menor que a da areia, tá? Ele vai passar, se eu aqueço, ele vai passar rapidamente aí para a fase gasosa, tá? Para a fase de gás. Então olha só, eu utilizo aí o aquecimento para separar. Tranquilão isso daí, bebê? Tranquilo essa parada. Agora bora falar aí ainda das misturas heterogêneas, da separação sólido-líquido. Primeira separação sólido-líquido, decantação. Eu tenho, por exemplo, o barro misturado aí, uma água barrenta. Galera, o primeiro processo, para mim separar a água do barro, eu deixo ela em repouso. Com o passar do tempo, devido à ação da gravidade, o barro ele vai se sedimentar no fundo do recipiente. Depois de sedimentado, eu utilizo o processo de decantação. Eu vou escoar lentamente o líquido, a água, enquanto o barro todo vai ficar no fundo do recipiente. Esse processo é chamado de decantação. Pessoal, e a sifonação? A sifonação eu utilizo um equipamento chamado sifão, que pode ser uma mangueira, né? Eu utilizo aqui. Aí nesse caso, eu vou deixar um recipiente vazio e o recipiente que contém a mistura com uma altura mais elevada do que o recipiente vazio.
Por que, professor, as alturas têm que ser diferentes? Por causa da energia potencial, galera. Lembra lá que a energia potencial é aquela energia relacionada com a altura. Quanto maior a energia potencial, maior a força da gravidade que vai atuar sobre o corpo. Tá? Então eu vou ter lá que a água vai passar pelo sifão, pela mangueira aí, e vai restar somente o barro. Então esse processo é chamado de sifonação. Beleza? Centrifugação, professor, também é uma separação sólido-líquido. Tu foi lá no laboratório, eles coletaram o teu sangue e levaram pro laboratório lá para analisar, né, para fazer lá o hemograma completo. Aí o que é que eles vão fazer com o teu sangue? Eles levam para uma centrífuga. Essa centrífuga ela vai rotacionar em alta velocidade, separando ali o sangue do plasma. Então esse processo é chamado de centrifugação. O que eu não conseguiria separar por uma simples agitação, nem por decantação. Então essa alta rotação, vocês viram lá na física, gera uma força chamada força centrípeta. Tá? E a velocidade também, a velocidade de rotação, vai fazer com que separe ali o sólido do líquido. Tá? Galera, a máquina de lavar. Eu posso utilizar a máquina de lavar para separar a água da roupa praticamente seca. Tá? Também é um método chamado de centrifugação. Outra, filtração simples. Na filtração simples, olha os equipamentos aqui. Ó. Eu tenho um copo de Becker. Aqui eu tenho um suporte universal, que serve para segurar algumas vidrarias, uma garra metálica, um funil, um papel filtro, que é importante, um outro copo de Becker que vai conter a mistura. E esse equipamento aqui é chamado de bastão de vidro ou baqueta. Então eu aproximo o copo de Becker que está a mistura, tá? Aproximo do bastão de vidro e a mistura vai escoar por aqui, ó, pelo bastão de vidro. Tá? Pessoal, por que eu tenho que utilizar o bastão de vidro? Galera, porque se eu não utilizar o bastão de vidro, a mistura ela pode escoar pela parte externa aqui do copo. Ó, e não vai cair, tu vai perder mistura aqui, vai cair fora da onde era o objetivo, que era o funil. Tá? É a mesma coisa quando tu vai colocar lá um açaí, né? O açaí tá dentro de uma jarra, aí tu vai colocar no copo, aí às vezes escorre pelo lado por fora, né? Aí acaba sujando a mesa, o chão e tal. Então por isso que no laboratório a gente utiliza ali o bastão de vidro, né? Além da função dele de agitar. Então, o papel filtro ele vai reter o sólido e o líquido vai passar aqui facilmente aqui pelo papel filtro para o outro copo de Becker. Então esse processo é chamado de filtração simples. Outra, nós temos aí o exemplo da coação aí, né? Da coação, nem sei se existe essa palavra. Filtrar o café, né? Também é um processo aí chamado de filtração simples. Filtração a vácuo, professor. Qual é a diferença da filtração simples para a filtração a vácuo? Galera, a filtração a vácuo ela é mais eficiente do que a filtração simples. Por quê? Porque ela deixa o sólido praticamente seco. Tá? Então, tu vai ter uma grande eficiência, uma grande quantidade de líquido aqui retida. Tá? O sólidozinho vai ficar praticamente seco. Quais são os equipamentos, professor? Eu utilizo uma trompa de vácuo, no caso uma trompa de água aqui, onde a água vai passar e vai retirar o vácuo que vai estar dentro do equipamento aqui. Ó. Vai retirar o ar que está dentro do equipamento, deixando o vácuo. Tá? Esse equipamento é chamado de Kitasato e o que está em cima dele é um funil. É um funil especial que tem uns furinhos, chamado funil de Buchner. Nesse funil de Buchner é colocado um papel filtro, onde vai ser colocada a mistura. Então, a trompa de vácuo, essa mangueira aqui, com a trompa de vácuo, ela vai retirar o ar que está contido aqui no Kitasato, acelerando o processo aí da filtração. Tá? Então, esse é um processo aí mais eficiente do que a filtração simples. Outra, separação de sólido e gás. Olha só aí, galera. Uma filtração, no caso nós utilizamos um aspirador de pó. Vai separar um sólido do gás, que é a poeira, né? Do gás. Vai fazer a sucção. Uma câmara de poeira, que é utilizado muito em indústrias lá. A câmara de poeira, ela absorve, ela faz a sucção do ar empoeirado aí, na indústria, onde esse ar empoeirado ele vai passar por uma série de obstáculos. Qual é a função desses obstáculos? Reter o sólido, reter a poeira.
e o ar vai passar facilmente aqui por esses obstáculos, passando pela um outro orifício aí, uma outra superfície, deixando o ar praticamente puro. Galera, deixa eu só aceitar aqui o Melk. Meus queridos, tranquilo até aqui. Alguma dúvida? Beleza, fácil, né? Tranquilo isso daí. Separação líquido-líquido. Olha aí, a separação líquido-líquido. Nós temos também um processo chamado de separação de decantação, tá? Ou funil de separação. O funil de separação ou decantação é esse daqui, ó. Aí ele tem uma torneirinha aqui no lado. Galera, esse funil aqui, ele não serve para separar sólido de líquido. Ele serve para separar líquido de líquido, ou seja, líquidos imiscíveis, líquidos que não se misturam. Traduzindo, líquidos que possuem diferente polaridade, por isso eles não se misturam. Por exemplo, a água do óleo, a água da gasolina, a água do petróleo. Tá? Então, eu vou separar a água do querosene. Então, são líquidos que não se misturam. Onde eu vou abrir a torneira, o líquido mais denso ele vai escoar. Quando outro líquido menos denso estiver quase para escoar, eu fecho a torneira. Pronto, aí eu separo aí os dois líquidos. Então, galera, não vacila. A decantação, ela tanto serve para separar sólido de líquido, quanto líquido de líquido. Porém, o líquido de líquido, eu vou utilizar esse funil aqui, que também é chamado de funil de bromo, ou funil de decantação, ou funil de separação. Tá? Beleza. Agora, líquido de gás, professor. Eu posso separar um líquido de gás simplesmente pelo aquecimento, galera. Se eu aqueço um líquido onde esteja contido ali um gás, o que é que vai acontecer? Se eu aumento a temperatura, a solubilidade ela diminui. O que é a solubilidade? A solubilidade é a facilidade de eu dissolver uma substância em outra. Por exemplo, eu consigo dissolver o açúcar na água. Quer dizer que o açúcar ele é solúvel em água. Mas eu não consigo dissolver o óleo em água. Porque o óleo ele é insolúvel em água. Tá? Os gases, eu consigo dissolvê-los, por exemplo, em um refrigerante. Eu tenho gases ali presentes no refrigerante, que é o gás carbônico. Galera, se eu abro ali a garrafa de refrigerante, o gás ele vai escapar. Por quê? Porque eu vou estar diminuindo a pressão. E o volume vai o quê? Aumentar. Tá? O volume aumenta. Então é uma lei dos gases aí. Tá? Quando vocês estiverem lá no estudo dos gases, lá para a quarta avaliação a gente vai estudar aí sobre esse babado aí. Tá? Sobre a solubilidade, a diferença de temperatura e pressão nos gases aí presentes em um líquido. Galera, então eu levo aqui ó, o refrigerante, coloco numa panela e levo para o aquecimento. Aí eu consigo separar o CO2 desse líquido todo aí que compõe o refrigerante, dessa mistura, tá? Pelo aquecimento. Não esquece, aumento a temperatura, a solubilidade diminui. Por isso que o gás ele vai se desprender do líquido. Tá? Outro, professor, separação sólido de líquido. Opa, destilação simples. Galera, presta atenção. Essa separação aqui, ó, a partir dessa separação sólido de líquido aqui, é uma separação de uma mistura homogênea. É aquela que apresenta uma única fase. Ah, professor, então essa separação serve para separar misturas homogêneas? Isso, serve para separar soluções. Vamos supor que eu pegue lá a água lá de Ajuruteua, aquela água salgada, leve para o laboratório. Utilize uma filtração simples para separar os sólidos visíveis, tá? Do líquido, no caso da água salgada. Pronto. Aí eu coloco lá, olha, te liga só, num balão de destilação. Esse daqui, galera, é um balão de destilação. A gente utiliza no laboratório para realizar o processo de destilação. Aí é necessário eu ter um termômetro para eu verificar a temperatura de ebulição dos componentes que compõem ali a mistura, tá? E anotar, fazer as minhas anotações. Aqui eu tenho um condensador, tá? Que serve para quê, professor? Para mudar de fase, a fase de vapor para a fase líquida. Onde nesse condensador, bebê, eu tenho uma entrada de água. Galera, aqui tá errado essa figura, tá? Não é saída de água. Aqui é a entrada de água. A água que vai entrar é a água da torneira.
a água fria, que a gente chama. A água que vai sair daqui também é água da torneira. É a mesma água que está entrando. Para que serve essa água que vai entrar, professor? Te liga, galera, questão de prova. Ela serve para resfriar o vapor. Essa água que entra aqui, Cleide, ela não entra em contato com o vapor. Por que, professor, ela não entra em contato? Porque dentro do condensador tem um outro tubo de vidro que passa. Dentro desse tubo de vidro é que vai passar o vapor. Então essa água ela não entra em contato com o vapor. Ela só serve, ela só tem a finalidade de resfriar. Quando o resfriamento acontece, o vapor que está ali, ele vai passar para a fase líquida e vai cair aqui nesse equipamento, aqui nessa vidraria, chamado de Erlenmeyer. Tá? E a água quente vai sair por aqui, por essa outra mangueira aqui. Tá? Não é entrada de água, é saída. Então, galera, eu tenho aqui uma tela chamada de tela de amianto. Pessoal, para que serve a tela de amianto? Ela serve para distribuir o calor, distribuir uniformemente o calor do bico de Bunsen. Tá? Esse daqui é o bico de Bunsen, como se fosse a boca do fogão. Tá? Ela serve para atribuir o calor, distribuir o calor aí, né? E bem aqui assim eu tenho uma rolha, tá? Para vedar o vapor, para o vapor não passar, tá? Não sair para o meio ambiente, para o meio externo. Então, quando essa mistura aqui de água e sal ela é aquecida, a água apresenta ponto de ebulição aproximadamente a 100 graus Celsius. O sal, em torno de 800 e pouco. Então, galera, aquele líquido que apresentar o ponto de ebulição menor, ele vai evaporar primeiro. Então, atingido o ponto de ebulição da água, a água passa para a fase de vapor. Ela evapora, tá? Passando por esse tubo, chegando no condensador, ela vai ser resfriada pela água que entra aqui, ó. E ela vai passar para a fase líquida, ela vai condensar. Beleza? Só dando uma relembrada aqui, condensação é a passagem da fase de vapor para a fase líquida. Liquefação é a passagem da fase de gás para a fase líquida. Já já a gente vai ver aí esse babado. Galera, tranquilo aí, deu para entender o que é, como tu vai utilizar uma destilação simples? Alguma dúvida? Selado, beleza? Então, destilação simples ela serve para separar sólido de líquido, que se misturam, formando uma mistura homogênea. Então, olha lá. Separação líquido de líquido. Neste caso aqui, eu vou ter uma destilação fracionada. Uma questão que cai bastante em prova, galera. Qual é a diferença da destilação simples para a destilação fracionada? Além dos equipamentos, que são diferentes, tá? A destilação simples, separação sólido de líquido, mistura homogênea. A destilação fracionada, também eu vou separar uma mistura homogênea, mas só que agora líquido de líquido. Tá? Por exemplo, aí o vinho. Eu vou separar o suco de uva, o xarope de uva, do álcool, que são dois líquidos, que apresentam pontos de ebulição distintos, porém um pouquinho próximos. Tá? Na destilação simples, não. Eu tenho o sólido, que vai apresentar um ponto de ebulição muito diferente do líquido. Já a destilação fracionada, os pontos de ebulição dos líquidos eles vão ser parecidos, próximos. Tá? Quais são os equipamentos, professor? Eu posso utilizar aqui uma manta de aquecimento. Poderia também utilizar aí o bico de Bunsen, tá? Que é esse equipamento aqui. Ó. Nos dois, galera, eu posso utilizar a manta de aquecimento tanto na destilação simples quanto na destilação fracionada. Tá? Da mesma forma, o bico de Bunsen. Então, a manta de aquecimento, porque eu, professor Rogério, prefiro a manta de aquecimento do que o bico de Bunsen? Galera, porque a manta de aquecimento, ela distribui o calor de forma uniforme, ó. Lá dentro ela tem uma tela que ela distribui em toda, na metade da parte aí do balão, tá? Distribui o calor de forma homogênea. Já o bico de Bunsen, a chama ela vai demorar até se espalhar apenas no fundo do recipiente do balão. Presta atenção também que o balão é diferente. Aqui é um balão de destilação, ó, ele tem uma saída lateral, onde vai sair o vapor. Esse balão não é um balão de destilação, é um balão de fundo redondo. Tá? Ó, ele não tem aquela saída lateral. Aqui eu tenho uma coluna de fracionamento. Pessoal, para que serve a coluna de fracionamento? Ela serve para dificultar
a saída, a evaporação dos dois líquidos. Porque como os dois líquidos eles vão apresentar pontos de ebulição próximos, não iguais, mas próximos, ela vai dificultar para que os dois líquidos não saiam ao mesmo tempo. Tá? Então vai sair aquele que apresentar pontos de ebulição menor, ele vai evaporar primeiro, passando pela coluna de fracionamento, enquanto o outro líquido lá, olha, vai demorar, porque ele apresenta pontos de ebulição maior. Então o líquido que apresentar ponto de ebulição menor passa pela coluna de fracionamento, aqui eu tenho o termômetro, também uma rolha para vedar. Aí o vapor passa por aqui, aí aqui eu tenho também a entrada de água, que vai resfriar. Olha só aqui, ó, dentro do condensador eu tenho um outro tubinho, tá? Serve para separar o vapor da água que está entrando. Então essa água vai resfriar aqui o vapor, e o vapor aqui vai cair na fase líquida. O álcool aqui vai cair na fase líquida. Enquanto o suco de uva vai ficar aqui desse balão de fundo redondo. Galera, uma coisa importantíssima, não dorme. Abre o teu bago do teu olho, escuta o que eu vou te falar, tá? Galera, na destilação fracionada é utilizado algumas pedrinhas dentro do balão. Essas pedrinhas pode ser pedra porosa, pode ser uns pedaços de porcelana, tem uns porozinhos, né, uns buraquinhos lá. Pode ser também a pedra pomes. Que é a pedra pomes, pessoal? Aquela que serve para te tirar a rachadura do teu pé, para lixar o teu pé. Pessoal, por que é utilizado pedra porosa aí dentro do balão? Vou já te explicar. Questão de prova. Essa daqui vai ser a 15ª questão da prova de vocês de Química. Por quê, professor? Para diminuir, galera, a pressão de dentro do balão. Uma vez que eu tenho ali líquidos e eu estou aumentando a temperatura, a ebulição ela vai acontecer de forma tumultuosa. Se eu aumento a temperatura, a pressão de dentro do balão, lembra que ele está totalmente vedado. Então a pressão de dentro do balão ela vai aumentar. Então para que o balão não estoure, aumente a pressão. Ele é de vidro, resistente. Porém, a pressão vai ser tão grande, ele pode não resistir, estourar e acontecer um acidente no laboratório. Tá? Lembrando que eu estou trabalhando ali, olha, com álcool, um líquido inflamável. Então, se eu não colocar, fizer a destilação e não colocar essa pedra porosa, a pressão aumenta, o balão estoura, e se eu estiver utilizando o bico de Bunsen, tá? O álcool pode cair ali na chama do fogo e acontecer um acidente ali no laboratório. Então, para que o acidente não aconteça, eu utilizo ali pedra porosa, de porcelana ou pedra pomes, para diminuir a ebulição tumultuosa, diminuindo a pressão. O vapor, uma parte do vapor, ele vai se agregar a essa pedra porosa, tá? Diminuindo a pressão. Aí sim eu vou ter ali uma separação controlada. Galera, deu para entender por que eu utilizo essa pedra porosa? Alguma dúvida? Beleza, então isso daí é uma questão de prova, que pode cair na prova de vocês, tá? Qual é o objetivo de eu utilizar? Professor, na destilação simples, eu posso utilizar a pedra porosa? Pode, perfeitamente. Mas aqui não tem perigo. Aqui tu pode fazer a separação normal. Mas na destilação fracionária, é obrigatório que tu coloque a pedra porosa, para evitar esse acidente aí que eu falei para vocês. Beleza. Galera, a destilação fracionada é utilizada para fracionar o petróleo, tá? Para separar os componentes do petróleo, né? Os gases, propano e butano, né? A gasolina, que são as frações líquidas, a gasolina, o querosene, o óleo combustível, óleos lubrificantes de máquinas que eu utilizo nas indústrias, e os resíduos sólidos, no caso a parafina, que é a cera da vela, e o asfalto, tá? Quais são os... Então eu coloco aqui, olha, o petróleo nessa fornalha, tá? Essa fornalha que vai aquecer o petróleo, aí ele vai separar em componentes, em frações, por isso que o nome é fracionamento. Então a primeira fração que vai ser separada do petróleo são os gases, porque eles apresentam baixo ponto de ebulição. Então vai ter lá o gás, depois vem quem, professor? As frações líquidas, a gasolina, o querosene, aí depois vai vir as frações que apresentam uma certa, não da fase líquida, mas que apresentam uma certa
grossura, vamos dizer, a grosso modo. Tá? Os óleos, né? Os óleos combustíveis, óleo lubrificante e, por último, a fração sólida, tá? A parafina e o asfalto. Então, galera, esse processo é utilizado para separar os componentes do petróleo. Destilação fracionada. Cuidado que ele pode te enganar na hora da tua prova e te falar que é uma destilação simples. Não. Destilação simples é utilizada para separar uma mistura homogênea sólida líquida. A destilação fracionada, mistura homogênea, líquida. Tá? Gás. No caso, para separar gases, aí eu utilizo uma liquefação fracionada. Lembra lá, por exemplo, eu vou separar o nitrogênio do oxigênio, que são dois gases. Lembra lá, gás é aqueles componentes que eu não consigo ver. O vapor eu consigo ver. Tá? Então aqui eu tenho uma mistura de gases. Eu submeto eles a uma alta pressão. Essa alta pressão vai fazer com que esses gás se liquefazem, tá? Passem para a fase líquida. Quando eles estiverem na fase líquida, tá? Eu consigo utilizar uma destilação fracionada. Eu consigo separar, por exemplo, o nitrogênio do oxigênio. Olha o ponto de ebulição aí do oxigênio líquido, tá? Em torno de 183 graus Celsius negativo. E o ponto de ebulição do nitrogênio líquido, 196 graus Celsius negativo. Então eles apresentam pontos de ebulição distintos, porém próximos. Por isso que eu utilizo a destilação fracionada. Aí eu consigo separar aí o oxigênio liquefeito do nitrogênio liquefeito. Galera, ali no lado do Hospital Geral, vocês já viram aquele tanque branco? Tem um tanque enorme lá branco, gradeado, onde ninguém pode ter acesso lá. Vocês já viram ali no lado do Hospital Geral? Isso. Beleza. Aquele tanque ali é um tanque de oxigênio líquido. Tá? É oxigênio líquido que tem ali. Pessoal, por que ele está na fase líquida? Porque eles fizeram uma liquefação. E aquele oxigênio, para ele estar na fase líquida, ele está submetido ali a uma alta pressão. Mas se houver um vazamento, ele vai passar diretamente para a fase de gás. Porque a pressão ela vai diminuir. A pressão diminuindo, o oxigênio que está líquido ali dentro, ele vai passar para a fase gasosa facilmente. Tá? Então, bora lá. Bora para as questões agora. Te liga na parada. Primeira questão. Eu vou te dar 2 minutinhos, galera, para te resolver essa questão enquanto eu vou beber uma água aqui. Olha para a questão, tenta resolver a questão aí. 2 minutinhos. E aí, meus queridos, alternativa correta, letra B, B de bola ou D de dado? Será? Bora lá então. Primeira questão. Observe a representação dos sistemas 1, 2 e 3 e seus respectivos componentes. Galera, não te esquece, componente é a substância que compõe o sistema. Tá? Por exemplo, a água, o óleo, são 2 componentes.
O número de fases em cada um é respectivamente, então ele quer saber o número de fases. Lembra lá que fase é aquela parte visível que nós conseguimos ver, que apresenta aspecto homogêneo. Então na primeira mistura aí, ele te dá óleo, água e gelo. Tá? Água na fase sólida. Galera, na primeira mistura aqui, quantas fases tu consegue visualizar aí? Quantas fases? 3 fases, perfeito. Tu consegue visualizar o óleo, tu consegue visualizar a água na fase sólida, tá? O gelo, tu consegue visualizar a água na fase líquida. Tá? Então tem 3 fases aí. Aí eu te pergunto, ó, pegadinha, quantos componentes compõem essa mistura aí? Muito bem, 2. Não te esquece que o gelo é água na fase sólida. Então água e gelo formam apenas um componente. E o óleo o outro componente. Então não vacila aí na hora da tua prova. Segundo recipiente, eu tenho água gaseificada, água com gás e gelo. Quantas fases tu consegue ver aqui nesse sistema, galera? 3. Tu vai ver o gelo, tu vai ver a água na fase líquida e tu vai ver as bolinhas aí de gás. Tá? Agora o último, que foi o que vocês erraram. Aqui no terceiro tu tem água salgada, opa, água com sal dissolvido. Tu tens o gelo, tu tem o óleo e tu tem o granito. Galera, a água e o sal vão formar uma fase. Eu não vou ver o sal aí dissolvido na água. O gelo, tá? Ele vai formar o quê? Uma outra fase. Porque a água na fase sólida. O óleo, mais uma fase. Então, até então tu tem 3 fases. E o granito, professor, no início da aula, quem lembra, o granito ele é formado por 3 minerais visíveis: mica, feldespato e quartzo. E eu consigo visualizar, olhando bem próximo ao granito, as 3 fases. Uma fase escurinha, uma fase meio marrom e uma fase meio acinzentada. Tá? Que são os 3 minerais, formando 3 fases no granito. Totalizando, galera, eu tenho 6 fases aí no sistema 3. Então, 3, 3, 3, 3, 3, 6. Alternativa é a letra I. Então, cuidado com essa parada aí. Segunda questão. 1 minuto para tu fazer aí. E aí, meus queridos, alternativa correta, letra D, Lucas. D. Quem dá mais? Letra E. Então, olha só, galera. Considere os seguintes sistemas. Primeiro, tu tem nitrogênio e oxigênio. Segundo, etanol hidratado. Tu tem etanol em água. Terceiro, água e mercúrio. Assinale a alternativa correta. Letra A. Os 3 sistemas são homogêneos? Galera, o nitrogênio e o oxigênio são gases. E eu falei para vocês que toda mistura gasosa é homogênea, é uma solução. Então, perfeito. Primeiro é homogêneo. O etanol com água forma uma fase também, mistura homogênea. A água e o mercúrio elas não se misturam. Tá? Então é uma mistura heterogênea. Então descarta a letra A. Letra B. O sistema 1 é homogêneo. Perfeito. Tudo bem até aqui. E formado por substâncias simples. Certo ou errado, galera? Letra B de bola? Perfeito.
Tá? O sistema 1 é homogêneo formado por substâncias puras simples. Tá? Nitrogênio N2 e oxigênio O2. Show de bola. Tá? Por que não poderia ser a letra E? O sistema 3 é uma solução formada por água e mercúrio. Não, Flávio, eu só chamo de solução. Olha a palavra aqui, solução. Só misturas homogêneas. Água e mercúrio, eles não se misturam. O mercúrio não é solúvel em água. Estão formando uma mistura heterogênea. Então o erro está aqui nessa palavra, ó, chamada solução. Beleza? Não. Solução somente é mistura homogênea. Tá? Então cuidado com essas palavrinhas que podem vir aí na prova de vocês. Terceira questão, galera. Eu vou te dar um minutinho para te fazer a terceira questão. Galera, terminada a aula, eu vou enviar esses slides lá no grupo para vocês, tá? Fica bacana aí para vocês darem uma estudada aí, que tá bem resumido aí. Oi, meu querido. O que é propanona, meu querido? Ela é a acetona. A acetonazinha utilizada para retirar lá esmalte, base. Beleza, beleza. E aí, galera, alternativa letra B de bola. Entre a B e a E. Letra E. Pronto. Olha só, até agora a letra E tá ganhando. Então te liga lá. Água mineral engarrafada. Propanona, C3H6O. Olha a fórmula da propanona, galera. Lembra lá. Somente substâncias puras podem ser representadas por fórmulas. E gás oxigênio são classificados respectivamente como água mineral engarrafada. O que é que nós temos aí? Nós temos uma substância pura? Não. Nós temos uma mistura, água mineral. Então eu tenho sais minerais aí dissolvidos na água. Então nós vamos descartar a letra A letra B, tá? A letra C também, porque a água mineral engarrafada não é uma mistura heterogênea. Nós ficamos entre a letra D e a letra E. É uma mistura homogênea. Propanona. Propanona é uma substância pura composta, perfeito, é formada por carbono, hidrogênio e oxigênio. Ainda entre a letra D e a letra E. E o gás oxigênio é uma substância pura simples ou composta? Simples. Exatamente. Matamos aí, é a letra I. Selado. Deu para entender a questão? Beleza. Bem simples, né? Se caísse uma questão dessa na tua prova, tu ia achar era graça. Quarta questão, galera. Um minutinho para te fazer. 1 minuto e meio, já que ela é maior.
E aí, meus queridos? A alternativa correta é a letra B de boro. Entre a D e a E. E aí? A Aline. Alternativa. Bora, galera. Cadê o restante da galera? Tá todo mundo dormindo, é? Galera, a quarta questão fala assim: na perfuração de uma jazida petrolífera, a pressão dos gases faz com que o petróleo jorre para fora. Ao reduzir-se a pressão, o petróleo bruto para de jorrar e tem de ser bombeado. Devido às impurezas que o petróleo bruto contém, ele é submetido a dois processos mecânicos de purificação. Galera, processo mecânico de purificação antes do refino. A destilação ela não é um processo mecânico, tá? A catação é um processo mecânico, a levigação é um processo mecânico. Então existem alguns processos mecânicos aí. Então bora ver qual é o processo mecânico envolvido aí. Para separá-lo da água salgada e para separá-lo das impurezas sólidas. Opa, eu tenho petróleo líquido que eu vou separar das impurezas sólidas. E eu tenho ali para separar da água, que é um outro líquido, e eles não se misturam. Das impurezas sólidas, como areia e argila. Esses processos mecânicos de purificação são, respectivamente, primeiro, para separá-lo da água salgada. Água e petróleo não se misturam. Qual é o processo que eu vou utilizar para separar os dois? Uma filtração, né? Na verdade, não, te acalma. Na verdade, seria uma decantação. A filtração eu utilizo para separar sólido de líquido. Então ele fala respectivamente aí, Flávio, ó, é a água líquida do petróleo líquido. Separação líquido-líquido eu utilizo decantação. Agora, para separar os componentes sólidos do petróleo, que é líquido, eu vou utilizar o que aí? Agora sim vem uma filtração, né? Então a alternativa correta é a letra A, galera. Decantação, lembra, eu utilizo aquele funil de decantação para separar a água do petróleo. São dois líquidos que não se misturam. Galera, não vacila na hora da tua prova. A decantação, ela serve para separar tanto sólido de líquido, tá? Quanto líquido de líquido, que não se misturam. Tá? Professor, no caso eu vou utilizar a filtração para separar a areia aí do petróleo. Tá? Uma filtração simples. Ou também poderia utilizar a filtração a vácuo. Então por isso que a alternativa correta é a letra A. Quinta questão, um minutinho. A alternativa correta é a letra E. E bora lá. Com a adição de uma solução aquosa, uma mistura homogênea que contém água, de açúcar a uma mistura contendo querosene e areia. Galera, a areia não se dissolve na água, o querosene ele não é solúvel também em água. Então são vistas claramente três fases. O açúcar se dissolveu na água, então formando uma fase. O querosene não se mistura com a água, segunda fase, e a areia também não é solúvel. Três fases. Para separar cada componente da mistura final, a melhor sequência é... E aí? Primeiro tu vai ter que separar o que é sólido do que é líquido. Então para te separar ali a areia do querosene da água com açúcar, tu vai utilizar uma filtração. Depois vai restar só o que, professor? Vai restar o querosene, a água e o açúcar. O querosene não se mistura com a água. Então tu vai utilizar ali uma decantação, utilizando o funil de decantação. E por último, né, tu vai separar lá o querosene da água com açúcar, tu
tu vai utilizar uma destilação para separar a água do açúcar. O açúcar apresenta ponto de ebulição maior do que a da água, aí tu vai separar aí os dois por uma destilação simples, galera, tá? Porque eu tenho o açúcar sólido e a água líquida. Então eu utilizo uma destilação simples. Selado aí, letra E. Sexta questão. 1 minutinho para fazer ela aí. E aí, meus queridos, qual é a alternativa correta da sexta questão? Letra D de dado? Bora lá então. Num acampamento, todo o sal de cozinha foi derramado na areia. As pessoas recuperaram o sal realizando sucessivamente as operações de... Olha lá. Então eu tenho sal jogado na areia. Para me separar o sal da areia, eu não vou utilizar ali por uma catação. Vou caçar os cristais de sal de cozinha para separar da areia. Não. Vou perder tempo nisso. Então, primeiro, galera, eu vou utilizar ali o quê? Uma dissolução. Eu vou fazer uma dissolução. Lembra lá, o sal ele é solúvel em água e a areia não. Então, se eu tenho um sólido que é solúvel, eu posso utilizar um líquido, no caso, eu vou utilizar água. Coloco essa mistura na água, o sal ele se dissolve na água, enquanto a areia não. Então, o primeiro processo é a dissolução. Segundo, para separar o sólido, que é a areia, da água salgada, eu vou ter ali o quê? Uma filtração. E depois, pessoal, o que é que eu posso fazer ali para separar os dois? Eu posso utilizar o quê? A evaporação. A separar o sal da água. Então nós temos ali a letra B, galera, tá? A evaporação. Ele poderia utilizar, no lugar de evaporação, destilação simples? Poderia. Porque tu vai separar ali o sal, que é sólido, da água, que é líquida. Então pode sim utilizar aí o termo destilação simples. Agora, se ele colocasse destilação fracionada, estava errado. Porque destilação fracionada é para separar líquidos de uma mistura homogênea. Sétima questão. 1 minutinho. E aí, meus queridos? Opa, não tem alternativa, né? E aí, como é que fica aí a relação entre as colunas? Beleza, mais um tempinho aí para vocês. E aí, galera, podemos agora? Beleza. Relacione as colunas abaixo, indicando corretamente qual é o processo de separação mais adequado para cada mistura. Então, na primeira coluna ele dá o tipo de processo e na segunda coluna ele me dá as misturas. Então, na letra A, para separar as limalhas de ferro, a palha de aço da areia, galera, limalha de ferro de areia. Qual é dos processos? Qual o processo que eu utilizo aí? Perfeito. A, então, é a terceira aí, separação magnética. Para eu separar o ouro do barro e da areia, que processo eu utilizo? Levigação. B, sexta. Letra C, para me separar o amendoim torrado da casca.
Ventilação, perfeito, show de bola. Para me separar o cascalho na areia. Decantação. Galera, separar o cascalho na areia. Qual é o processo que eu utilizo para separar sólidos que têm diferentes granulações? Tamização, que eu também posso chamar de peneiração. Tá? Então a letra D é a quinta. Letra E, para mim separar o pó de café na água, para mim fazer lá o cafezinho. Filtração, beleza, é uma filtração. E letra F, a água com areia. Qual é o processo que sobrou aí para me separar? Isso, muito bem, Lucas. Decantação, show de bola. Matamos aí, galera. Então, A, 3, B, 6, C, 4, D, 5, E1 e F2. Pronto, selado. Oitava questão. Um minutinho para fazer ela. Letra E. Será, Flávio, que é a letra E? Tchau, calma, tchau, calma. E aí, Lucas, Cleide, Aline. Acho que é a letra C, Lucas? Quem dá mais, galera? Eu acho que é a letra F. Letra D? Pronto. Então, entre a letra C, a letra D e a letra E. Ninguém acha que é a letra A e ninguém acha que é a letra B. B de bola, minha querida? Ah, beleza. Fala assim, galera, oitava questão. Com relação às substâncias O2, gás oxigênio, H2, gás hidrogênio, H2O, água, chumbo, CO2, gás carbônico, O3, ozônio, óxido de cálcio e, por último, aí, o enxofre, podemos afirmar que, letra A, todas são substâncias simples? Galera, quem é simples? O oxigênio, o hidrogênio, a água é uma substância pura composta. Chumbo, simples. CO2 composta. O3 simples. Esse carinha aqui, o óxido de cálcio, é substância composta. E o S8 é simples. Tá? Então, a alternativa correta aí é a letra E. Tá? Oxigênio, hidrogênio, chumbo, ozônio e enxofre são substâncias puras simples. Qual é o erro da letra E, professor? Ele fala assim, galera, somente oxigênio, hidrogênio e ozônio são substâncias puras simples. Não, não é somente. Ele esqueceu do chumbo aqui também, ó. Do chumbo e do enxofre. Por isso que está errada aí essa alternativa. Tá? Beleza. Ó, não marcou aí de vermelho. Nona questão. Vou te dar 1 minuto para te fazer ela. Nona questão e depois tem mais uma questão. A gente encerra a nossa aulinha de hoje.
E aí, galera, podemos resolver a questão? Beleza. A alternativa correta é a letra D e a E. C. Bora lá então. D. Pronto. Tá entre dúvida entre a letra C, a D e a E. Nona questão. Os elementos químicos que estão representados na tabela periódica, lembrando que são 118 elementos conhecidos até hoje, podem unir-se por meio de ligações químicas para formar diversas substâncias. Quais são os tipos de ligações químicas, professor? Ligação iônica, covalente e metálica. Já as várias moléculas existentes, galera, quando eu uso o termo molécula, eu estou me referindo àquelas estruturas que contêm somente ligações covalentes. Já as várias moléculas existentes podem ser chamadas de substâncias e classificadas como substâncias simples ou compostas. Então, uma substância, ele resumiu aí, né? Nada mais é do que um grupamento de moléculas. No esquema abaixo, cada bolinha representa um átomo diferente. Aí a bolinha cinza, um átomo, bolinha branca, outro átomo, a com X representa um outro átomo. Conforme a representação na imagem da quantidade de moléculas, substâncias simples, substâncias compostas, assinale a alternativa correta. Letra A, o sistema em questão tem 5 moléculas, bora ver. Tem uma aqui, 2, 3, 4, 5. Perfeito, tem 5 moléculas. Tudo bem até agora. Tem 12 substâncias simples. 12 substâncias simples? Não. Aqui é simples, ó. Os átomos são todos iguais, ó. Aqui simples, os átomos também todos iguais, aqui também. Então tem 3 substâncias simples. Daqui é composto, ó. Átomos diferentes. Composto também. Descartou a letra A. Letra B, 12 moléculas. Não, é 5. Letra C, 5 moléculas. Perfeito. 3 substâncias simples. Muito bem, ó. 1, 2, 3. Tudo bem até agora. E 2 substâncias compostas. Perfeito, ó. Aqui é composto, aqui é composto. A alternativa correta aí é a letra C, de carbono. Show de bola. Galera, alguém não entendeu essa questão? Não entendeu, minha querida? Vou te explicar de novo. Olha só. Ah, tá, beleza. Tinha entendido que tu não tinha entendido. Beleza. Última questão, galera. Só pra gente fechar a nossa aulinha aqui. Um minutinho. Não, já vai terminar. Bora resolver lá juntas. Bora lá. Os organismos clorofilados, eucariontes e as cianobactérias apresentam a capacidade de transformar a água e a energia luminosa em oxigênio e gás carbônico em água. Tá? Fotossíntese. Tal fenômeno chama-se fotossíntese e é de extrema importância não só para a manutenção da vida desses organismos, como também para o nosso planeta, porque produz oxigênio, né? Uma vez que ele é responsável por liberar oxigênio e consumir gás carbônico e assim permitir a existência de plantas e outros organismos produtores das cadeias alimentares. A seguinte equação química representa a fotossíntese. Então eu tenho 6 mols de gás carbônico reagindo com 6 mols de água, produzindo 1 mol de glicose mais 6 mols de oxigênio. Nesse caso, ele não representou aqui também o ATP, né? Adenosina trifosfato, que também é produzida, né? É que dá energia para a planta. Entre os reagentes e produtos da equação da fotossíntese, galera, lembra lá, reagente é o que vem antes da seta, produto depois da seta. Podemos afirmar que estão presentes, letra A, 3 substâncias compostas. Galera, o CO2 é composto, a água é composto e a glicose é composta. Perfeito, tem 3 substâncias compostas e uma simples, que é o oxigênio. Letra B, uma substância simples e 3 compostas. E aí, vocês acham que é a letra B ou a letra A? Letra B, né? Uma simples e 3 compostas. Pronto, matamos aí a questão. A alternativa correta é a letra B.